Pode desligar, Lucas. Pelo amor de Bom, Deus. então vamos lá, pessoal, dar início aí à aula, tá? Acho que já, deixa eu ver se já tá tudo ok aqui com a apresentação da aula. Já, tá. Vocês estão vendo aí a telinha, né? Que refere-se aqui à nossa página. Então, nossa aula hoje vai ser sobre atrito. Não necessariamente só sobre atrito, porque como a gente havia discutido, e eu percebi que não estava gravando, nós temos inúmeras forças diferentes que nós já estudamos. Nós estudamos a força peso, a força de tração, a força normal, deixa eu ver o que mais. O puxão, a tensão, enfim. Nós tivemos várias forças, né? Centrífuga, a centrípeta, associadas ao movimento circular. E agora, a gente dando continuidade ao nosso estudo, deixa eu mutar alguém aqui. Tem alguém, acho que é a Bárbara, deixa eu mutar a Bárbara aqui. Para não ficar dando eco. Bárbara, você tem como desativar seu microfone? Bom, vamos lá então. Nós vamos falar hoje sobre o atrito, né? Dando continuidade ao estudo das forças. Geralmente os problemas, eles excluem a possibilidade de existir, né? De ter o atrito no problema para ficar mais fácil a resolução, porque o atrito ele traz uma dificuldade a mais para se resolver um determinado problema. Então, o que é que nós temos que fazer nesse tipo de questão, né? Bom, nós temos que fazer o seguinte, ó. Primeiro, só existe atrito quando há contato entre superfícies rugosas, tá? Escorregamento ou tendência e compressão. Em outras palavras, só vai existir atrito se a normal de uma determinada região for diferente de zero. O atrito impede ou dificulta o escorregamento. Quando impede, a gente chama de atrito estático, ou seja, o corpo não escorrega. Quando dificulta, é denominado atrito cinético, tá? Então, o atrito estático é aquele associado, por exemplo, a você andar num piso normal sem escorregar. O atrito cinético é aquele que, por exemplo, você está numa superfície em que há certos escorregões, tá? Então, aí fica esse detalhe importante aí. Essa diferença entre eles. No fundo, na hora de calcular, tanto faz, tá? Vai ser a mesma coisa na forma de calcular. A diferença vai estar justamente em que ele vai apresentar na forma, tá? A fórmula matemática vai ser a mesma, mas as interpretações e outras coisas serão iguais, tá? Então vamos lá. Atrito estático, como que calcula ele? É o coeficiente de atrito estático vezes a normal, e a do atrito cinético, coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Ou seja, se você observar, a fórmula é a mesma, a diferença está só no valor do coeficiente de atrito, tá? É só isto que muda. A única coisa que muda, que é modificada aí. Então, esse é um detalhe que a gente precisa tá atento para resolver, tá bom? Então, vamos fazer um exercício aqui, um exemplo, para determinar o atrito. Olha só. Para determinar os coeficientes de atrito estático e cinético, então a gente vai ter que calcular os dois nessa questão. Entre o corpo A, esse corpo aqui, de massa 2 kg, e a superfície plana horizontal da figura, o professor de física interliga a um vasilhame ao qual é adiciona-se água lentamente até que a massa do conjunto, vasilhame e o bloco, tá, atinja 1 kg. Na verdade, em qual isso aqui vai atingir 1 kg. Quando então atinge 1 kg, o corpo A começa a se movimentar. Esse seria a base aí para a gente poder resolver essa questão. Mas como então a gente vai resolver essa questão? A pergunta, na verdade, é o seguinte: se o corpo A gasta 2 segundos para andar 4 metros, ele pede para a gente calcular os coeficientes de atrito cinético e estático, tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai começar com o estático, que é, como a gente viu aqui, o que está associado a impedir o escorregamento do bloco, tá? Então, vamos pensar no seguinte, ó. Imagine que esse aqui é o bloco A, suponha que esse aqui é o bloco A. Então, sobre o bloco A, vai ter a força normal, nós vamos ter a força de tração, vai ter a
força-peso do bloco A. E, como a questão já sugere para a gente, vai ter o atrito, e eu vou chamar aqui de AE, que é o atrito estático, tá? Bom, ele vai estar interligado aqui com esse balde com água aqui. Vamos fazer mais ou menos um balde aqui, só para a gente entender mais ou menos, tá? E no balde aqui nós vamos ter o peso de B e a tração do corpo B, tá? Então a gente vai começar... É só uma simplificação desse desenho que está aqui. Como eu não quero ficar indo e voltando aqui, eu vou usar simplesmente aqui, tá? Então, isso aqui é a parte inicial do problema, quando o bloco A está parado, tá? Quando isso acontece, a gente vai ter algumas coisas que são interessantes. Primeiro, ó, a normal se cancela com o peso, eles são iguais, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer o seguinte, ó, que a normal é igual ao peso do bloco A, que nesse caso aqui, o peso do bloco A é a massa vezes a gravidade. Ele diz para a gente que a massa do bloco A é 2 kg e que a gravidade vale 10. 2 vezes 10, 20. Bom, professor, por que o senhor calculou a normal? Porque aqui, ó, o atrito, ele é o coeficiente vezes a normal. Por isso que eu calculei ele, tá? Depois de nós calcularmos o atrito, depois que nós calculamos a normal, o próximo passo é nós determinarmos quem? O valor do atrito. Então, a gente vai perceber o seguinte, ó. No corpo B, analisando aqui o corpo B, tá? A gente vai perceber o seguinte, ó, que a tração e o peso de B são iguais, ó. Então, eu posso dizer que a tração do sistema, tá, é igual ao peso do corpo B. Então, observe que a gente só está fazendo igualdades, ó. O peso do corpo B é a massa do balde vezes a gravidade. Ele diz para a gente que a massa do balde é 1 kg, tá? E a gravidade é 10. Então, 1 vezes 10, 10 newtons. Aqui nós calculamos, ó, normal, e aqui nós calculamos a tração. Bom, a pergunta seria o seguinte, professor, mas beleza, por que o senhor está calculando a tração e a normal? Por 2 motivos, tá? Agora nós vamos resolver o atrito. Lembre-se o seguinte, o atrito, ele é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, tá? E olhando para esse desenho aqui, ó, a força de tração ela é contrária à força de atrito. Ó. O atrito e a tração são forças opostas. Então, como está em equilíbrio, não há movimento, nós podemos dizer que o atrito estático, vou colocar um Ezinho aqui de estático, tá, gente? Ele é igual à tração. Só que a tração eu sei que vale 10. E aqui eu sei que a normal vale quanto, pessoal? A normal vale 20. Então vai ficar 20 vezes o coeficiente, ó. Como eu sei que o atrito é o mesmo, eu posso juntar essas duas contas, ou seja, 20 vezes o coeficiente de atrito é igual a 10. Passando o 20 dividindo, tá? Fica 10 dividido para 20. 10 dividido para 20, nós sabemos que vale meio. Então, o coeficiente de atrito é meio, tá? Então, ó, a letra A não considera, a letra B não considera e a letra D também não. Sobram as alternativas E a alternativa C. É uma dessas duas aqui, tá? Porque nós calculamos o atrito estático. Se por acaso aqui fosse 0,3, por exemplo, a gente já saberia que a letra C era correta, não precisaria calcular de novo, tá? Porém, a gente não sabe, porque tem duas alternativas com 0,5 para o atrito estático, então vai ser obrigado então a calcular o atrito cinético. Provavelmente a alternativa correta vai ser a letra C, porque não tem como os dois atritos aqui, geralmente eles não são iguais, tá? Eu nunca vi eles serem iguais. Não, nesse momento eu não sei dizer para vocês se eles podem ser iguais, então não vou falar nada aí em relação a isso para não cometer essa gafe. Mas vamos lá então fazer a próxima parte. Eu vou recolocar o desenho, né, limpo aqui, para a gente poder fazer esse mesmo cálculo aqui, só que sem, usando agora, né, levando em consideração movimento, tá? O que acontece com o movimento? Quando há o movimento, algumas suposições que a gente fez aqui, elas não poderão ser feitas. A gente vai ter que recorrer a outras hipóteses. Então vamos começar redesenhando aqui o bloco A. Tá? No bloco A nós temos a normal, nós temos o peso do bloco A, nós continuamos tendo a tração
e continuamos tendo o atrito. Só que agora, em vez de ser o atrito estático, é o cinético. Ele está interligado aqui com o balde, tá? Vamos supor que isso aqui é o balde, tá? Só finge que isso aqui é o balde. Então vai ter o peso do balde e aí vai ter a tração aqui. Lembrando que a tração aqui é a mesma daqui, tá? A tração ela permanece com a mesma intensidade. Bom, só um minutinho, deixa eu tomar uma água, tá, pessoal? Cada garganta. Retornei aqui, pessoal. Desculpem aí, porque tem que estar hidratando na garganta. Vamos lá, tá? Fazer essa questão. Bom, essa questão que envolve movimento, vocês precisam ficar atentos, porque nós vamos usar a força resultante. Lembrando que força resultante é massa vezes aceleração, e nós sabemos que a resultante, tá? É a soma, esse símbolo aqui é de soma de todas as forças. Então é essa ideia aqui que nós vamos usar nessa questão para resolver ela. Então a gente vai quebrar em dois corpos, tá? A gente vai quebrar no corpo A. Então deixa eu diminuir aqui. Então nós vamos dividir em duas situações. Primeiro, no corpo A, nós vamos perceber o seguinte, ó. Quem é a resultante de todas as forças aqui no corpo A? Lembre-se que normal e peso vão se anular. Ou seja, vai ser tração menos o atrito, tá? Isso daqui é a resultante no corpo A. Só que, por outro lado, eu sei que a resultante é quem? Massa vezes aceleração. Quem que é a massa do corpo A? Se nós lembrarmos, a massa do corpo A é 2 kg, e aí nós temos a aceleração. Lembrando que essa aceleração aqui é o módulo da aceleração, tá? A gente está considerando só o valor positivo dela. Bom, essa aqui é a equaçãozinha para o corpo A. Vamos fazer agora para o corpo B, tá? No corpo B, a gente só tem duas forças agindo nele, tá? Que é a força peso e a força de tração. Então, a resultante vai ser o quê? O peso menos a tração. Aí, a pergunta seria o seguinte, professor, por que o senhor está colocando o peso na frente da tração e não o contrário? Porque o movimento, gente, ó, a gravidade puxa o balde para baixo. Então, o peso, a direção do movimento é para baixo. Então, a resultante é para baixo, que é a mesma direção do peso. Significa dizer que o peso supera a tração, é maior do que a tração. Por isso que a gente considera nessa ordem aí. Então, voltando lá, peraí que eu me perdi aqui no programa, tem tanta coisa aberta aqui, deixa eu fechar algumas coisas aqui no meu computador. Aqui, achei. Então, isso aqui vai ser igual a massa do corpo B, que é 1 vezes a aceleração, tá? Então, essas são as duas equações que a gente precisa resolver no nosso problema. Lembrando que o peso do corpo B, a gente já fez, né? A gente já sabe, vale 10, ó. 10 menos T igual a 1 vezes A. Tá? A gente já sabe o valor do peso, ok? Agora a gente só precisa resolver essa continha. Lembrando também que o atrito nessa questão aqui também a gente sabe, tá? Então vamos lá. Para a gente poder resolver, a gente precisa de mais uma equação, ó, porque olha só, gente, quantas letras nós temos aqui? Ó? Nós temos a letra da tração, a letra do atrito e a letra da aceleração. Então a gente tem 3 letras, mas só tem 2 equações. Então a gente vai precisar de mais uma equação para resolver isso aqui. E onde que nós vamos achar essa equação? Na informação de que o corpo A gasta 2 segundos para percorrer 4 metros. Então nós vamos pegar essa daí, essa informação para encontrar então a aceleração.
lembre o seguinte, ó. S é igual a S0 mais V0t mais 1 sobre 2 AT ao quadrado. Movimento uniformemente variado, é um movimento que possui aceleração. Sendo assim, deixa eu adicionar o José aqui, que está entrando agora, né, José? A gente vai perceber o quê? Ó? A distância final é 4 metros, a distância inicial é 0, a velocidade inicial é 0, porque ele parte do repouso, né? Vai adquirindo aceleração e, portanto, então a velocidade vai aumentar. 1 sobre 2 vezes a aceleração que a gente não sabe, vezes o tempo ao quadrado. Ele diz aqui em cima para a gente que ele gasta 2 segundos. Pronto, só resolver essa questão. Então, aqui nós teremos 4 vezes esse 2 ao quadrado simplifica com esse 2, então A vezes 2 fica igual a 2A. Então, o número que eu multiplico por 2, que dá 4, é o próprio 2, portanto, a aceleração aqui vale 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Calculamos aqui a aceleração. Então, se eu sei a aceleração aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, porque está aparecendo um 10, tá? Isso aqui não é 10, tá, pessoal? Isso aqui é 1 vezes A, né? Só que eu vou tirar até esse 1 daqui e vou deixar somente o A. Eu já sei agora que o A vale 2. Então, agora nós vamos substituir aqui, ó. Vamos encontrar aqui a tração. Então, 10 menos a tração é igual a A. Então, se eu sei que o A vale 2, então fica 10 menos T igual a 2. Vou passar o 2 para cá e o T para esse lado aqui. Então, eu sei... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, agora eu sei que a tração vai valer 8. 8 newtons. Descobri a tração. Só que a gente não pode perder o foco que o objetivo dessa questão não é descobrir força nenhuma, é descobrir o coeficiente de atrito. Então, eu preciso descobrir o atrito. Eu já sei a tração, eu vou substituir agora aqui, ó. Então, eu sei que T menos o atrito é igual a 2 vezes a aceleração. Então, eu sei que a tração vale 8 e eu sei que a aceleração vale 2. Agora é só resolver essa conta. Então, fica menos o atrito cinético igual a 4, passo 8 para lá subtraindo, menos 8. Então, menos o atrito cinético é igual a menos 4. Se ele é igual a menos 4, eu multiplicar por menos 1, então o atrito cinético é igual a 4 newtons positivo. Tá bom, gente? Acabou a questão? Não, a questão quer que eu encontre o atrito, agora é o atrito cinético. Ó. Como que eu faço isso? Simples. Só lembrar que o atrito cinético é igual ao seu coeficiente vezes a normal. Nós sabemos que a normal vale 20, né? E aqui ele vale 4. Então vai ficar 4 igual ao coeficiente vezes 20. Passando o 20 dividindo, nós vamos saber que o coeficiente de atrito ele é igual a 4 dividido para 20, que vai dar 0,2. E aí nós descobrimos que é, de fato, a letra C a alternativa correta. Ó. O coeficiente de atrito estático é meio e o coeficiente de atrito cinético 0,2, tá? E aí a gente finaliza, então, essa questão. Alguma dúvida? No atrito cinético, nas duas contas, não era para ter pouca fórmula? É porque é o seguinte, vocês sempre têm que pensar assim, Lucas. Existem questões que elas serão, né? Elas serão bem diretas. Ou seja, você vai usar uma única fórmula, aplicar ela, substituir os valores, acabou a questão. Vai existir outras questões que você vai ter que utilizar 3, 4, 5 fórmulas igual você viu agora. Como a gente já fez várias e várias vezes aqui questões desse tipo, né? Uma questão que você só substitui direto, resolveu, e outras questões que você tem que fazer um monte de coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático de uma questão direta. Se o atrito vale 50 newtons e a normal vale 100 newtons, quanto que vale o coeficiente de atrito estático? Aí essa é uma questão direta. Por quê? Porque você vai fazer isso aqui, ó, o atrito estático é o coeficiente vezes a normal. Ou seja, 50 igual ao coeficiente vezes a normal, que é 100. Passa a normal dividindo,
50 dividido por 100, meio. Acabou. Esse é o tipo de questão, é um exemplo de questão direta. Você consegue resolver, você resolve ela de maneira simples e direta. Mas existem questões, e como a maioria, a maior parte dela, você vai ter isso aí sendo analisado. Alguém mais fora a Bárbara não está me ouvindo? Pra mim tá normal. Normal, né? Acho que é só ela, acho que é problema no celular dela. Bom, então vamos continuar então agora com a nossa aula. A gente fez a aula 34, né? E agora a 35 a gente vai dar continuidade, só que é só a resolução de exercício, tá? Nós vamos pegar tudo que a gente estudou até agora e vamos resolver alguns exercícios envolvendo o movimento circular e o movimento retilíneo. Estou separando aqui algumas questões que a gente está fazendo. Estou tirando os prints aqui da, das páginas aqui da apostila. Eu vou estar copiando lá para o programinha para a gente poder resolvê-los. Então vamos lá. Então aqui nós temos a questão 1 da página 170, tá, pessoal? Se vocês quiserem acompanhar aí. Essa questão diz o seguinte, ó, um motorista que viaja em um veículo de 1 tonelada a uma velocidade de 20 metros por segundo sabe que à sua frente há uma curva plana horizontal cujo raio vale 100 metros. Que o coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista é 0,4 e o cinético é 0,3. Pergunta-se, ele conseguirá fazer a curva? B. Suponha que, enquanto percorre a curva, diante de um perigo iminente, o motorista aciona os freios, causando uma desaceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Aí a pergunta é, o que acontecerá com o veículo, tá? Bom, então vamos resolver essa questão. Para isso, eu vou tirar um print aqui da apostila e vou mostrar, tá, para vocês o print de um desenho, porque na apostila o desenho para mim vai ficar melhor do que eu desenhando para vocês. Então, o desenho ele traz essa ilustração para a gente, ó. Então, aqui é o carro de frente, tá? Vocês percebem o peso é normal. A força, o atrito estático, né? A força de atrito estático, ele puxa o carro para o centro da curva. Ele é igual ao coeficiente vezes a normal, igual a gente fez anteriormente, tá? De cima, a gente observa o raio da curva de 100 metros, mas não significa que ele vai fazer uma curva fechada, tá, gente? Ou seja, não necessariamente é um círculo, tá? Ele fala que a velocidade é 20 metros por segundo. A resultante das forças que agem no carro é somente o atrito, porque o peso e a normal se anulam. E, por outro lado, a gente precisa lembrar que a aceleração do carro é igual à aceleração centrípeta, porque está fazendo curva, que é igual à velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, que é igual a 4 metros por segundo. De onde que isso surgiu, tá? Então vamos lá. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado, ou seja, 20 ao quadrado dividido pelo raio, que vale 100. 20 ao quadrado é 400. 400 dividido para 100 é 4. Então, por isso que a aceleração, vale 4 metros por segundo, tá? Uma outra coisa que a gente precisa calcular nessa questão é a força resultante, ó. A resultante, a gente sabe que é massa vezes aceleração. A massa do carro é 1.000, a aceleração acabamos de calcular que é 4, ou seja, a resultante é 4.000 newtons, tá? Próximo passo é a gente verificar a questão do atrito, né? Ó. A resultante, ele é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, veja só. A resultante, ó, é o coeficiente de atrito vezes a normal. Isso aqui é o atrito, igual a 4.000.
quanto que vale a normal do carro, né? Ou o coeficiente de atrito, na verdade. O coeficiente de atrito estático é dito para a gente que é 0,4, tá? Então, nós vamos ter o quê? Ó? Primeiro, coeficiente de atrito, deixa eu resolver ele aqui embaixo, ó, 0,4. A normal é igual ao peso, como eles se anulam, tá? Então, é massa vezes a gravidade. E isso aqui é igual... tem que ser igual, na verdade, a 4.000, tá? Isso aqui é igual a 4.000 por conta da força resultante. Então, percebam o seguinte, ó. Se nós percebermos aqui, deixa eu até tirar isso aqui, ó. Vou tirar isso aqui. Eu vou colocar isso aqui igual a resultante, ó. Então, percebam só. Vai ser 0,4 vezes a massa do carro, que é 1.000, vezes a gravidade, que é 10. Se nós multiplicarmos isso aqui, ó, 10 vezes 0,4 dá 4, 4 vezes 1.000, 4.000. O que significa isso aqui, pessoal? Ó, tá vendo aqui que a resultante deu 4.000? Tá vendo que a resultante das forças aqui, que é somente o atrito, também deu 4.000? O que isso significa para a gente? Significa o seguinte, ó, que esse carro ele está percorrendo essa pista no limite. Por quê? Porque se ele aumenta um pouquinho a aceleração, ou se ele diminui aí um pouquinho o atrito, o que acontece? O carro vai para a sarjeta, né? Vai para a lona aqui. Então, o que acontece? Ele está trafegando no limite, tá? Então, ele está no limite. Limite, tá? Ele conseguirá fazer a curva. Tá bom? Ele vai conseguir fazer a curva, mas no limite. Qualquer modificação aí de valores de atrito e de aceleração pode fazer com que o carro, pode fazer com que esse motorista sofra um acidente, tá bom? Então aqui a gente só verificou o seguinte, ó. Nós verificamos quanto que vale a força resultante através do princípio fundamental da dinâmica, que é massa vezes aceleração, e verificamos quanto que vale a resultante observando o atrito, tá? A gente percebeu que a resultante é a mesma, o que significa que, na verdade, ele está andando no limite. Ele deveria, por segurança, exercer uma aceleração menor, para que o valor da resultante através do atrito fosse maior do que a resultante através da aceleração, tá? Para não causar, digamos assim, para ele não correr risco de sofrer um acidente. Essa seria uma dica do que ele deveria fazer, tá? Bom, para a letra B, a gente vai verificar o seguinte: nós temos que supor que, enquanto ele percorre a curva diante de um perigo iminente, o motorista aciona os freios. Então, a gente vai verificar o seguinte: se ele exercer uma desaceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, a gente quer saber o que vai acontecer com o carro, tá? Então, deixa eu abrir aqui uma parte limpa aqui para a gente estar analisando aqui a ilustração. Então, a ilustração vai ser essa aqui, ó. De frente, não mudou nada, porém, de cima a gente vai perceber que quando ele aciona o freio, o carro vai possuir também uma aceleração tangencial, que vai se completar aqui com a aceleração centrípeta, gerando então a aceleração resultante aqui do nosso sistema. Como que eu calculo a aceleração resultante para depois calcular então o resultado aí da força resultante? Simples. O que a gente tem que fazer aqui é lembrar que a aceleração vetorial ela é a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras aplicado aqui, tá? E aí, eu sei que nesse probleminha aqui, a centrípeta, ela vale, como a gente havia visto, na verdade, né? A centrípeta, ela vale 4 e a tangencial, ele diz pra gente aqui no exercício que vale 3. Ou seja, 16 mais 9, que dá 25, tá? Então, significa dizer que a aceleração resultante do sistema vale 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, só lembrando, gente, toda vez que num triângulo retângulo os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa sempre tem que ser 5, tá? Então a gente não precisava nem fazer o cálculo. Várias vezes eu mencionei essa propriedade desse triângulo através do teorema de Pitágoras aqui durante as nossas aulas.
Agora vamos fazer o resultante. Ó. A resultante é massa vezes aceleração. Olha, a massa do carro é 1.000 e a aceleração é 5. Ou seja, a resultante nesse caso aqui vai dar 5.000 newtons. O que, que isso significa? Isso significa o seguinte, ó, como a resultante, que é igual ao atrito estático, ele é igual a 4.000, e a resultante que ele está exercendo no carro através da aceleração é 5.000, o que, que vai acontecer? Ele não vai conseguir fazer a curva. Ou seja, acidente. Aí poderia dizer o seguinte, professor, mas ele está freando, por que vai acontecer acidente ainda assim? Por que ele não vai conseguir fazer a curva? Porque você precisa lembrar o seguinte, tá? Quando se trata de um movimento na vida real, ele é um movimento vetorial, não só um movimento em linha reta, tá? Então ele possui curva. Quando você faz a curva, a aceleração ela vai juntar tudo. Por isso que muitas vezes você vê acidentes de carro que estão freando, ele continua, né, digamos assim, desgovernado. Isso porque, mesmo você freando, desacelerando o carro, nesse caso, você está imprimindo uma certa aceleração sobre o carro. Então, tem que ter cuidado, tá? Porque mesmo freando, não significa que você vai conseguir, que vai dar conta de frear. Então, ele não vai conseguir fazer a curva nesse exemplo. Tá bom? Alguma dúvida? Eu não entendi a primeira parte que tem o. Isso aqui. Ou da Não, aceleração? não, a da letra B mesmo. Da aceleração aqui. É isso. Porque o que acontece, Lucas? Vamos pegar aqui o carro como exemplo. Imagina que esse pontinho aqui é o carro, tá? Quando você freia, você está desacelerando o carro. Ou seja, em vez da aceleração apontar para frente, te impulsionando para frente, a aceleração te aponta para trás. Entendeu? E essa aceleração que te aponta para trás nós chamamos de aceleração tangencial. Só que o carro está fazendo uma curva, então tem a aceleração centrípeta, que sempre aponta para o meio da curva, tá? Então, se a gente fechasse aqui um círculo, ela estaria apontando para o centro do círculo, tá? Só que é imaginário. Só que essas duas acelerações juntas, elas geram, tá? Quando você desacelera o carro fazendo uma curva, ela vai gerar uma aceleração que nós chamamos de aceleração vetorial. E isso aqui gera um triângulo retângulo. Ó. Se você observar, ó, essa aceleração ela pode ser transferida para cá. E aí, você vai ter esse carinha aqui valendo 3 e esse carinha aqui valendo 4. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui é a hipotenusa do triângulo. Então, como que eu faço para obter essa hipotenusa? Teorema de Pitágoras. Resolvendo o teorema de Pitágoras, você vai encontrar que isso aqui vale 5. Mas nem precisa resolver, porque é só você observar. Ó, se o cateto vale 3 e o outro cateto vale 4, então, obviamente, essa hipotenusa tem que valer 5, tá? Sempre vai ser seguindo essa propriedade. Se um vale 6, o cateto vale 6, o outro cateto vale 8, então a hipotenusa tem que valer 10, tá? Então, essa propriedade sempre sempre é válida, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos aí a resultante do nosso sistema. Depois a gente calcula a resultante, vai perceber que a resultante que nós calculamos aqui é superior ao atrito daqui, que é 4.000, né? E aqui deu 5.000 a resultante. Como ela é maior do que o atrito, então segue que o carro não vai conseguir fazer a curva. Lembre-se que para o andar do carro, o atrito ele é fundamental, tá? O atrito dos pneus com o asfalto. Ele é fundamental para que o carro consiga fazer a curva. Ó, o exercício 2 aqui que nós temos, ó, ele traz as seguintes informações para a gente. Ó. Um veículo que se encontra atolado vai ser rebocado por dois outros que aplicam sobre eles a força Fg, igual está aqui, ó, de intensidade 1.000 newtons cada uma, as quais são transmitidas por cabos de aço que formam com a reta R o ângulo θ, tá? A reta R seria essa reta aqui do meio. Então, cada um forma um ângulo θ.
Para conseguir desatolar o veículo, as forças FG agindo conjuntamente têm de superar a força H, que é de 500 newtons, tá? Que seria a força, digamos assim, associada aí ao atolamento dele, ocasionada pela ação da lama, que apresenta direção e sentidos indicados na figura, ou seja, direção contrária aqui. Sabendo que a intensidade da resultante S entre as forças F e G em função do ângulo indicado no gráfico, que é esse gráfico aqui, ó, avalie as afirmações que se seguem, tá? Então, a primeira afirmação diz que o carro será desatolado se o ângulo for menor do que 75 graus. Ó. Tá vendo aqui? Então, a gente tem que perceber o seguinte. Para o carro ser desatolado, nós precisamos observar que no enunciado ele diz que a força tem que ser maior do que 500 newtons, tá? Então, olha só. 500 newtons está aqui. Então, qualquer força acima dessa aqui, ó, acima dessa aqui, equivale, então, aí ao desatolamento. Então, vamos lá. Esse ângulo aqui, ó, esse pontinho aqui é 70 graus, então entre 70 e 80, esse aqui é 75 graus. O que diz a afirmação 1? O carro será desatolado se o ângulo for menor do que 75 graus. Ó. Então, se o ângulo for menor do que 75 graus, ó, a força, ó, aqui ó, é 60 graus, a força é 1000. Aqui, esse 40 graus, a força é 1500. Ou seja, quanto menor o ângulo, maior a força. Ou seja, de fato, a primeira está correta. Só olhando para o gráfico, sem precisar fazer cálculo nenhum. Vamos para a segunda. Se o ângulo for 45 graus, a resultante é 900. Vamos olhar aqui, ó. 45 graus, ó. Vejam só, de 40 para 60, a metade aqui é 50, ó, essa metade aqui. Então, a metade aqui, de 40 para 50, esse pontinho aqui é o 45, ó. Vamos ver o que vai acontecer, ó. 45, você sobe, vem aqui, ó. Então, olhando para cá, vou pegar uma reta aqui, ó. Ele está dizendo que em 45 graus a resultante é 900. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, 45, eu vou subir para cá e depois eu vou subir para cá, ó. Pronto. Aqui está o 45. Vocês vão perceber o seguinte, ó. Cada quadradinho desse aqui, ó, vale 100 newtons, ó. Então, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. Ou seja, nesse caso aqui, o S vale 1400, tá? Aí vocês poderiam perguntar assim, professor, mas deu 1400. Beleza, só que a resultante, pessoal, é os 1400 que está no gráfico, menos os 500 que ele precisa superar, que é o valor do carro lá, o valor da força que atua no carro. Então, 1400 menos 500, 900. Ou seja, a segunda afirmativa também está ok. Agora, a gente está vendo, se vocês perceberem, a resposta é a 1 e 2, tá? Mas a gente vai ver por que a 3 é falsa. A resultante das forças que agem no carro, ou seja, a resultante entre F, G e H, vale no máximo 2000, tá? Então vamos ver o seguinte. Nesse caso, é falsa, pessoal. Por quê? Porque a resultante máxima vai ser os 2000 que aparece aqui no gráfico, menos os 500, tá? Então, aqui tem que ter um cuidado bem importante. Vai estar perguntando a resultante. Se ele dissesse a força máxima de FG no carro, aí sim é 2000. Tá? Mas a resultante é no máximo 1500. Porque a resultante tem que subtrair a força H, que é contrária. Então, a afirmativa 3 é falsa. Justamente por causa disso. Então, essa questão é uma questão que não envolve um cálculo em si. Você pode fazer isso só pensando. Você consegue resolver ela só matutando aí as informações que aparecem no gráfico e verificando aí o que é verdadeiro ou falso, tá? Apesar de parecer ser difícil, ela é uma questão bem legal porque ela não envolve muitas coisas assim diferentes, tá? Agora eu vou apresentar aqui a apostila. Vou apresentar a minha tela inteira aqui. Deixa eu apresentar aqui. Espera aí só um minutinho, tá? Aí vocês vão se ver agora aí. Vocês conseguem se ver aí?
Então vamos lá, olha só o que diz a questão. Antes da questão 3 e 4, né, a gente tem um textinho. Olha só o que ele diz. Ó. A tabela a seguir fornece alguns dados já transformados para o sistema internacional do caça sueco Gripen NG, que foi escolhido pelo Brasil para entregar a Força Aérea Brasileira. Tá? Observação: se a velocidade de um corpo é Mach 1.2, isso significa dizer que a velocidade dele é 1,2 vezes, né, 1,2 vezes a velocidade do som. Ou seja, Mach é a velocidade do som. Quando ele fala Mach 3, é 3 vezes a velocidade do som. Mach 1.2 é 1.2 vezes a velocidade do som, tá? Então aqui nós temos alguns valores interessantes. O comprimento, que é 14,1 metros. Massa em condições de decolagens, 16.500 quilos. E assim sucessivamente com alguns valores aqui. Não vou ler todos, porque estão listados aí, como vocês podem ver. Aí a questão diz o seguinte, ó. Na figura estão indicadas as forças, que nessa figura aqui, que agem no avião durante um voo nivelado, com velocidade de cruzeiro indicado na tabela lá acima, tá? Velocidade de cruzeiro, vamos ver aqui, ó. Mach 1.2. Velocidade de cruzeiro é a velocidade que ele vai viajar, tá? As afirmações a seguir pressupõem que, no instante considerado, a massa do avião e a força aceleradora sejam as mesmas da indicação na tabela. Então, ele faz 3 afirmações aqui. A primeira, a força de sustentação tem intensidade de 165 kN. Força de sustentação seria aquele equivalente à força normal, tá? Só que, como não tem apoio, é força de sustentação no ar. Então, gente, para calcular a força de sustentação aqui, a gente só precisa calcular o peso, tá? Ou seja, a gente só precisa fazer isso aqui, ó. Sustentação é igual ao peso. Ora, o peso é massa vezes gravidade. A gente viu na tabela que é 16.500 o valor da gravidade. Desculpa, o valor da massa. Então, a gravidade vale 10, ou seja, 165 mil. E aí, você pega esses 3 zeros aqui, você pode colocar 165 mil vezes 10 elevado a 3, e isso aqui representa o K, quilonewton, tá? Ou seja, 165 quilonewtons aí é o valor correto, tá? Eu vou negar aqui, gente, porque já são 9 horas, né? Quase 9 horas aí. Vamos ter um padrão. Então, a primeira afirmação, ela é verdadeira, tá? Vamos ver a segunda. A aceleração do avião é de aproximadamente 5,93 metros por segundo ao quadrado. Então, vejam só. Essa afirmação aqui não precisa de conta para fazer. Por quê? Ó? De acordo com a questão, a aceleração é nula, porque o avião está em movimento retilíneo uniforme, tá? Quando tiver em movimento retilíneo uniforme, a aceleração é zero. Só vai ter aceleração quando ele está em movimento retilíneo uniformemente variado. Se não tem variação, o variado não aparece, então significa dizer que ele está com aceleração igual a zero, tá bom? Então, movimento retilíneo uniforme, a aceleração é zero. Terceira afirmação, admitindo-se que a força de resistência do ar seja diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, ó, ele deu a fórmulazinha aqui, a constante de proporcionalidade vale aproximadamente 0,625. Então, vamos lá. Como o corpo ele está em movimento retilíneo, isso significa dizer que a resultante é nula, tá? Isso significa dizer, então, que a força F é igual à força de resistência do ar. Então, observem só. As duas forças são iguais, ou seja, a força de resistência do ar vale kV ao quadrado, ó, esse aqui, e a força F, como é indicada para a gente aqui na questão, ó, a força 9.000 newtons, tá? 98 mil newtons, desculpa, tá? Então agora é só a gente resolver essa continha aqui. Como eu sei que a velocidade é 1.2 vezes a velocidade do som, eu preciso lembrar só do seguinte para resolver essa questão. Ó. Velocidade é 1,2 vezes a velocidade do som, que é, como vocês podem ver aqui, ó, 396. Vocês poderiam olhar aqui também na tabela. Cadê? Na tabela não. Bom, ele não fala aqui, né? Não, ele fala assim, ó, 330, tá? Não é nem 336, 330.
E aí que vai dar 396 aqui, ó, como diz aqui, metros por segundo. Bom, eu quero saber o valor de K, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a velocidade e passar para o outro lado dividindo, ó, 98.000 dividido por 396, só que ele está elevado ao quadrado. Aí eu vou pegar um calculador aí, porque então a gente vai demorar muito, ó. Pegar os 98.000 e dividir por 396 elevado ao quadrado. E o resultado vai dar isso aqui, ó. 0,6249. Que é 0,6249. Cadê? Que é justamente isso aqui, ó. 0,62 arredondando para cima, então fica de 0,625, né? Podem ver aqui, ó. Deu 0,624 e o 9 depois. Então, arredondando, fica esse valorzinho aqui. Então, observem que as alternativas, ela é verdadeira também. Então, sobra somente a 1 e a 3 como alternativas verdadeiras. Portanto, letra C é a alternativa correta dessa questão. Alguma dúvida? Beleza? Vamos para a quarta questão. É complexo, só isso que eu tenho a dizer. Não é algo trivial, né? Lembre-se que assim, Que se vê todo dia, né? não é algo como esse exemplo aqui que eu falei, né? Deixa eu ver aqui. Não é algo como esse exemplo aqui, ó. Você tem um valor, tem outro valor, joga na fórmula enquanto terceiro. Não é algo dessa natureza, né? Seria muito fácil, seria muito tranquilo se fosse assim. Mas olha só, vamos fazer mais uma questão. O raio de curvatura da trajetória do mesmo aviãozinho lá, que se movimenta a uma velocidade de cruzeiro e mantém as asas formando um ângulo de 45 graus com horizontal, é em metros aproximadamente quanto? Então vamos lá. Então ele vai formar um ângulo de 45 graus com horizontal. Então a força peso dele vai sofrer uma inclinação, certo? A força peso não, a força de sustentação aqui tem só um erro, tá, gente? Ó, aqui é a força peso, tá? Vocês podem fazer aí, ó, e aqui é a força de sustentação, tá? Ao contrário aqui, peso é para baixo, sempre, ó, para baixo, e a de sustentação é para cima do avião, tá? Então aqui só tá a ordem trocada aqui. Então a gente vai usar um pouco de quê? Nós vamos usar um pouco aqui de resultante, ó. A resultante das forças vai ser igual ao resultante da força peso, ou seja, como o avião vai fazer uma curva, isso significa dizer que a resultante ela é massa vezes aceleração, só que aceleração centrípeta. Só que a aceleração centrípeta, lembre-se, ela é velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, tá? E, por outro lado, a resultante desse sistema aí vai ser quem? Vai ser a força peso. E peso é massa vezes gravidade. Ora, se nós juntarmos essas duas continhas aí, a gente quer saber o quê? A gente quer calcular a velocidade agora, né? Não, o raio da trajetória. Então vamos lá. Então vai ficar assim, ó, massa vezes gravidade igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Podemos cancelar a massa e aí nós teremos gravidade igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Vou passar o raio multiplicando e a gravidade dividindo, tá? Isso aqui, gente, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que eu tô falando muito rápido. Deixa eu respirar um pouco aqui, um pouco mais devagar. Gente, a parte da física é essa aqui, ó. Resultante é massa vezes aceleração. Só que é um movimento que vai fazer curva, então essa aceleração é especialmente a aceleração centrípeta, tá? Que nós aprendemos no início do ano e no decorrer desse ano inteiro, que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Se fosse a aceleração tangencial, a gente poderia fazer ΔV sobre ΔT, tá? Mas não é esse o caso aí, ok? Essa é a parte da física. Concluir também que a resultante é o peso, que é massa vezes gravidade. Essa é a parte da física, tá? Essa parte aqui é uma parte matemática, resolver uma equaçãozinha, que nem sempre é tãozinha assim, né? Nem sempre é tão fácil de resolver, tá bom? Essa parte que eu vou resolver agora é uma parte matemática, uma parte de cálculo, tá? A parte física foi essa aqui, acabou. Agora é a parte de cálculo. Então, olha só, juntando as duas fórmulas aqui, ó, massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio e massa vezes gravidade,
posso simplificar a massa, porque ela aparece dos dois lados, ou seja, eu poderia pegar essa massa e passar dividindo, então ia cancelar. Vai me sobrar a gravidade, velocidade ao quadrado e o raio. Como eu quero saber o raio, eu vou passar ele para cá multiplicando, já que ele está dividindo. A gravidade que vai estar multiplicando o raio, eu vou passar para o outro lado dividindo. E aí eu posso substituir os valores, ó, tá? Olha só, desculpem. Quais são os valores? A gente havia calculado o valor da velocidade, né? A gente havia calculado aqui, deixa eu, acho que está aqui, ó. A velocidade é 396, então vai ficar 396 ao quadrado, dividido pela gravidade, que é 10, tá? Então, deixa eu pegar aqui a calculadora. Vou abrir errado aqui. Então, a calculadora vai ficar na calculadora 396 ao quadrado, vai dar esse valorzinho aqui, ó. Aí, se eu dividir por 10, é só colocar a vírgula no último valor, vai dar 15.681,6, tá? E aí, aproximadamente 15 mil, tá? Olhando em termos de escala, vai estar aproximadamente 15 mil e não 156 mil, por exemplo, que é muito maior do que 15 mil, tá? Então, a alternativa B é a correta. E aí, assim, acabamos a aula, tá? Mas deixa eu falar um pouquinho mais, algumas coisas para vocês. Percebam, gente, ó. Eu percebo, na verdade, que a maior dificuldade de vocês não é nos conceitos da física aqui, é nos conceitos matemáticos, tá? De resolver equações. Sou eu que dou aula de matemática para vocês, e eu sei que desde o início do ano eu tenho trabalhado bastante em resolução de equações com vocês. Bastante, bastante, bastante. Seja equações do primeiro grau, seja equação do segundo grau, seja equações modulares, que a gente viu agora. A gente vai ver equações exponenciais, nós vamos ver equações logarítmicas, tá? A gente vai ver um monte de equações diferentes. E eu percebo que o problema maior de vocês não é entender o conceito físico, tem sido resolver as equações, tá? Então, pessoal, eu preciso que vocês foquem aí na resolução das equações. Por quê? Porque ele é de fundamental importância para resolver e, ao mesmo tempo, vocês apresentam dificuldades, tá? Então, vamos focar nas equações aí para resolver elas de maneira mais tranquila, tá bom? Eu vou estar encerrando aqui a gravação e fazer a chamada.